Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar continuidade à leitura do mangá de Sousou Frieren. E nesse vídeo vamos explorar ainda mais do Mact, que é o demônio mais poderoso vivo na obra, e vou falar um pouco sobre os poderes dele, um pouco da personalidade e também narrar o primeiro encontro da Frieren com o Mact. Então, para saber mais sobre isso, vem comigo e bora lá! E meu amigo, se você é novo aqui no canal, apenas saiba que eu tô acompanhando o mangá de Sousou Frieren. Então, quando acabou a primeira temporada, eu segui dali e comecei a narrar a história capítulo por capítulo do que acontece após o término da primeira temporada. Então, se você quiser saber tudo o que aconteceu até chegar nessa parte de Eldorado, veja a playlist que vai estar na descrição e também no card no final do vídeo. E dito isso, vamos para a história. E vocês vão lembrar que no capítulo passado, parou exatamente quando Lernen e a Edel encontraram o Mact lá em Eldorado. E nesse momento parecia óbvio que eles iam lutar. E o Lernen já disse para Edel iniciar o processo. E ela diz que já iniciou. E só para lembrar vocês, ela ficou de tentar ativar ou reparar ou consertar o bracelete da soberania, que de acordo com ele estava quebrado, visto que o Mact se voltou contra a cidade dele. E a Edel, nesse momento, fala que esse processo pode demorar um pouco dependendo da disfunção ou quanto que ele está danificado. E o Lernen fala então que finalmente ele vai ter a oportunidade de lutar sem precisar se conter, porque ele é um também que é muito poderoso e normalmente precisa lutar pisando no freio. Ele nunca luta com tudo que tem. Não é à toa que, inclusive, ele conseguiu quebrar a barreira da Frieren. Vocês vão lembrar do final da primeira temporada. Mas então a batalha dos dois começa, no caso do Lernen contra o Mact. E logo de início, o Mact se movimenta a uma velocidade tão grande que no mangá só é mostrado ele sumindo. Ele simplesmente desaparece para mostrar assim que ele é tão rápido que a visão humana não consegue acompanhar. E no instante seguinte, ele tá na frente do Lernen e já pega ele pelo casaco, pela roupa dele e segura o Lernen. Tipo, o cara nem conseguiu se movimentar direito. Só que o Mact, depois que segurou, foi dar uma espadada nele e aí sim o Lernen conseguiu desviar. Aí ele consegue pular e sair um pouco do alcance do Mact. E então o Lernen começa a mostrar um pouco mais do seu poder. Ele dá um ataque mágico muito poderoso, com várias rajadas que vêm de várias direções para tentar acertar o Mact. Só que ele desvia na maior facilidade, porque esse cara é muito rápido. E logo na sequência ele tenta atacar também o Lernen com uma espadada. Vocês vão lembrar que a espada dele é feita com o casaco dele transformado em ouro. E aí ele tenta atacar o Lernen, que consegue fazer uma barreira e se proteger pelo menos um pouco. E nesse momento, mesmo o Lernen sendo pressionado pelos ataques do Mact, ele diz que está um pouco feliz, porque ele percebeu que o Mact não está lutando com tudo que tem, visto que ele nem tentou transformar ninguém em ouro ainda, né? Ele só está querendo brincar um pouco com o Lernen e matar ele para servir de exemplo. Mas até esse momento, o Lernen também não estava lutando com todo o poder que ele tem. E é agora que ele dá um ataque pra valer. Porque nesse momento que ele se afasta um pouquinho de novo do Mact, ele dá de novo um daqueles ataques multidirecionais, só que agora com muitas rajadas. Muito maior e muito mais intenso. E o Mact vê aquilo e fica até impressionado. Tanto que ele desfaz a espada dele, de ouro, forma o casaco de novo. Então assim, você lembra, né, que o casaco dele virou espada. Ele desfaz a transformação e quando o casaco volta ao normal, ele estica o casaco e transforma ele em ouro, fazendo uma barreira de ouro indestrutível. Então todo o ataque do Lernen bateu na capa de ouro dele e não fez nada, nem arranhou a capa. E o Lernen, nesse momento, diz que ele está confiante porque ele jamais perdeu uma luta quando o assunto se tratava de conter ou segurar um oponente. E o Mact, depois da defesa, até assume que esse cara é durão, que ele é um mago completamente fora dos padrões, principalmente para os magos de hoje em dia. Só que o Lernen não para e tenta atacar mais vezes o Mact, tenta sobrecarregar o Mact. Só que ele continua desviando na maior facilidade e inclusive ele faz um comentário muito interessante. O Mact diz o seguinte: olha, esse mago é realmente muito habilidoso, mas eu não sinto nenhuma intenção assassina nele. Então o Mact começa a perceber que tem algo estranho. E nesse momento ele de novo usa a velocidade dele, que é muito grande, e cola de novo no Lernen. E ele chega bem perto do Lernen e fala o seguinte: olha, vocês têm algum outro plano, não é? O plano de vocês não é simplesmente vir aqui tentar me matar.
Mas como o Lernen não respondeu, o Markt começou a pegar um pouco mais pesado, começou a levar a luta um pouco mais a sério. E como eles estavam no corpo a corpo, bem perto um do outro, o Markt usou de novo a espada dele e bateu com mais força no Lernen, que de novo fez a barreira. Só que dessa vez, para surpresa do Lernen, o Markt quebrou a barreira dele na força física, acertou ele com uma espadada e jogou ele no chão feito um pacote de batata. Sabe, jogou o Lernen no chão, o que já mostra que até agora o Markt estava só brincando. Mas nesse momento, o Markt começou a prestar mais atenção no ambiente e percebe que a Edel, na verdade, tá tentando mexer no bracelete dele. Então ele se toca disso. Aí ele fala, ah, eu entendi. Então vocês vieram aqui para tentar reparar o bracelete ou para dar algum jeito no bracelete, né? Só que ele fala o seguinte... isso não vai funcionar muito. Eu acho que o esforço de vocês vai ser completamente inútil. E aí a Edel fica claramente preocupada e fala o seguinte: ô Lernen, nosso plano foi por água abaixo. Deu errado. Eu tenho péssimas notícias. E aí o Lernen fala, cara, eu não tô nem com vontade de ouvir essas notícias, mas manda aí, o que aconteceu? E aí a Edel fala o seguinte: olha, o bracelete tá em perfeito estado. Não tem nada de errado com o bracelete. E aí o Lernen fala assim, mas como? Teoricamente, era pro Markt estar sob o controle do povo lá de Weiss. E não era pra ele ter nenhuma malícia contra esse povo. Ele não poderia ter nenhum sentimento de malícia ou teria que se matar. Né? E é difícil você imaginar que alguém transformaria uma cidade inteira em ouro sem ter nenhuma malícia. Aí chega o Markt e fala o seguinte: olha, nós demônios temos ciência dessa palavra malícia. Mas nós não entendemos minimamente o que ela significa. Nós não sentimos malícia. Não sabemos o que é isso. Então, tudo o que ele faz é como se fosse meramente instintivo, só por ele ser um demônio. Ele não teve realmente uma malícia. E é exatamente isso que a Edel explica. Ela fala, cara, a mente do demônio funciona completamente diferente da nossa. E você vai lembrar que no vídeo passado, quando ela leu a memória de um cara, ela ficou muito preocupada. Aí o cara falou, ué, mas tinha uma coisa de errado no que o Gluck falou? E ela falou, para um humano não, mas para um demônio tem. Porque, gente, um demônio não entende sentimento. Então sempre que você coloca um sentimento na equação, ele vai ignorar, porque não tem como ele seguir. E eu sempre falo o seguinte, para você dar uma ordem para um demônio em seu Sono Frieren, você tem que ser claramente objetivo. Não pode ser uma coisa subjetiva ou uma coisa que seja muito emocional. Por exemplo, se você falar para um demônio assim, não quebre essa caneca. Ele sabe o que é quebrar e sabe o que é uma caneca. Isso é objetivo. Ele não vai quebrar. Se tivesse sido esse o pedido pro bracelete, o Markt não iria quebrar. Agora, se falar caneca bonita, o bonito é relativo. Tipo, não tenha malícia, não tenha raiva. Isso ele não consegue, entendeu? Então é mais ou menos por aí. Só que o Lernen fala, bom, o plano agora é fugir. E aí ele pega aquele golemzinho que fica numa garrafa. Vocês lembram do exame de mago de primeira classe? Que tinha um golemzinho que era mega poderoso, que qualquer armadilha ele segurava, ele tancava o ataque dos professores. Você lembra que era mó poderosão aquele golem, né? Aí ele chega e fala assim, bom, agora só resta fugir, né? Pega uma garrafinha daquela e quebra. Ele tinha uma e a Edel tinha outra. E aí eles quebram as garrafinhas e saem aqueles golems lá, todos parrudão, né? Pra segurar o Markt enquanto eles fogem. E o Lernen então completa que eles vão voltar e eles voltarão pra Eldorado quantas vezes for necessário até saber tudo sobre os poderes do Markt, né? Mas que agora eles vão embora. E o Markt vira e fala assim, olha, eu tô até sem palavras, mas sim, vocês acham mesmo que eu vou deixar vocês irem embora? E do nada, o Markt começa a levar a luta agora realmente a sério e dá um ataque. E com um único ataque, ele partiu aquele golem mega poderoso no meio, danificou o cajado do Lernen e abriu um corte no peito do Lernen de todo tamanho. Tipo, foi uma espadada, o cara já praticamente decidiu a luta. E o ataque dele foi tão forte que ele partiu o golem no meio e ficou um monte de fumaça no lugar. E se aproveitando dessa fumaça, a Edel
meio que se infiltrou ali na fumaça e aproveitou para se aproximar do Macht. Porra, corajosa ela, né? E inclusive o Lernen fala que, na verdade, nesse momento, ele não era o verdadeiro inimigo do Macht. E aí a Edel se aproxima dele e consegue encostar no Macht. Mas tão logo a Edel encostou no Macht, ela começou a se sentir mal e começou até a ter sangramento. O nariz dela começou a sangrar e ela começou a ficar mal e desmaiou. E o golem dela é que segurou ela. E nesse momento também o Macht fica com a mão no rosto, tipo, como se tivesse sentido alguma coisa na mente dele. E ele até fala: olha que surpreendente. Então vocês pegaram as minhas memórias. Então, assim, a Edel, para não sair de mãos vazias, já que não deu para consertar o bracelete, ela se arriscou ao ponto de chegar perto do Macht, tocar nele e pegar pelo menos as memórias mais importantes que ele tinha, que pode ser uma das chaves para vencer esse cara, porque no poder já dá para ver que é sem condições. E depois que ela faz isso, o Lernen mostra que tinha uma outra garrafinha de um outro golem. Só que esse golem era meio diferente, porque na hora que ele quebra a garrafinha, cara, saiu um golem gigantesco. Sério, o bicho era enorme, era muito maior do que as casas. Deveria, sei lá, ter uns 12, 15 metros de golem, todo meio armadurado, com uma espada gigante. E esse golem é tipo como se fosse um golem de elite. O que tem de mais poderoso na associação mágica. E aí o golem parte para dar uma espadada no Macht e o mangá só afasta e mostra o resultado do ataque. Porque quando o golem atacou, só a onda de impacto saiu destruindo um monte de coisa ao redor, de tão forte que o golem era. Só que quando mostra o resultado do ataque, tá o Macht segurando a espada dele com uma mão, tipo... Essa, que bosta, né? Ele, tipo, parou fácil o ataque e logo, e muito fácil também, o Macht derrotou esse golem. Só que quando ele foi procurar os outros dois, eles já tinham caído fora. Ou seja, vou lutar contra o Macht, o próprio Lernen falou: cara, eu não vou lutar uma luta que não tem como ganhar. Então ele pegou a Edel e aquele golem corre pra caramba e deram no pé. Só usaram aquele golem enorme pra distrair um pouco mesmo, cara, porque não tem condição de vencer o Macht com golem, nem perto. E depois o mangá volta para o Denken, para a Frieren e para o grupo dela. E isso tudo que eu contei aqui era basicamente as memórias da Edel que o Denken estava contando para a Frieren e para o grupo dela, certo? E aí a Frieren fica surpresa, porque fala assim: nossa, que garota corajosa e habilidosa mentalmente. Porque em um momento e um toque, conseguir pegar tanta informação do Macht é algo notável. E aí a Fern até se pergunta: é tão grande coisa assim? E a Frieren falou: é muito grande coisa. Primeiro que para interpretar a mente de um demônio que funciona de forma completamente diferente em tão pouco tempo, é algo notável. E fora que, já que o demônio é tão diferente do humano, pegar as memórias dele, entrar na mente de um demônio é extremamente custoso, é uma tortura. Ela falou que a Edel deve ter passado por momentos muito difíceis ao tentar ler a memória do Macht. Só que o Denken chega e fala o seguinte: olha, agora a gente tem que encerrar a conversa, a gente continua, eu vou contar exatamente o que aconteceu com o Macht em outro momento, porque agora tem uma coisa pra fazer. E a Frieren acha estranho e fala assim: outra coisa o quê? Aí o Denken conta que ele tá indo pra Eldorado falar com o Macht. E que ele não foi pra Eldorado apenas uma vez. Ele vai pra lá todo dia e troca uma ideia com o Macht. E aí a Frieren para e pensa: olha, faz algum sentido. Porque você era de Weiss, do povo de Weiss. E o bracelete ordena que ele siga as ordens, obedeça o povo de Weiss e também não tenha malícia. E aí a Frieren fala: olha, o malícia não funciona muito bem, mas talvez a parte de obedecer, por ser uma coisa mais específica, talvez funcione. E por isso que o Macht não mata o Denken também. Então essa é uma das explicações do porquê que ele consegue entrar lá dentro sem o Macht matar ele, igual ele faz com praticamente todo mundo que entra em Eldorado. Mas a Frieren pergunta: por que diabos você tá indo pra Eldorado pra conversar com o demônio? O que você ganha com isso? E aí o Denken fala: eu acho que é uma perda de tempo, mas eu tô tentando descobrir alguma coisa sobre o Dialgose, que é aquela magia que transforma tudo em ouro. Porque ele falou assim: matar o Macht não resolve o problema de Eldorado. Eu gostaria de salvar a cidade mais do que matar o Macht. Só que se eu matar o Macht, já era, porque ele teoricamente é a única pessoa que pode desfazer o efeito de transformação em ouro de Eldorado. E a Frieren até diz que esse impasse é muito bom pro Macht e que ele sabe disso. Então assim, ele sabe que ele não precisa ter medo do Denken ou nem se preocupar, porque o Denken não vai querer matar ele.
pois a única chance de salvar Eldorado é o próprio Mact. Olha que situação horrorosa. Então o Mact tá seguro, tá tranquilo lá. Só que nesse momento, a Frieren surpreende um pouco e pergunta pro Denken se ela pode ir junto com ele, falar com o Mact. O que é uma mudança bem drástica de comportamento, visto que até agora ela evitava ao máximo encontrar o Mact. Mas ela pede pra ir junto. E o Denken fala o seguinte: olha, é bem verdade que muito provavelmente o Mact não vai te matar se eu falar que você é minha amiga. Porque ele ainda tem uma parte que obedece o Denken, por ele ser de Weiss. Só que ele diz que ele não pode garantir. Não tem como ele dar uma garantia. E a Frieren até fala, não tem nem como garantir que você vai voltar vivo. Porque até a ideia de obediência é meio relativa entre os demônios. E aí o Denken fala, pois é, e é exatamente por esse risco que eu não quero arriscar. Eu prefiro que vocês fiquem. Para você ver que o Denken é um cara legal, ele se preocupa com a vida dos outros também, né? Embora ele se ache um cara ruim. Mas a Frieren fala que ela quer testar uma coisa, ela quer tentar descobrir uma coisa que pode ser mais eficiente do que indo lá tentar descobrir alguma coisa sobre o Dialgose. E aí o Denken fala, bom, beleza, se você quer, vamos lá. E aí a Frieren fala pro Stark e pra Ferne pra eles ficarem. Mas eles dizem que não, pera aí, a gente não vai deixar nossa mestre sozinha pra lá, a gente vai junto. Aí a Frieren falou assim, tá, mas o Stark tá tremendo, como sempre, né? Aí ele tava lá tremendo e ele fala, não tem problema, porque agora eu não sou mais o mesmo moleque que eu era antes. Agora eu tenho plena confiança nas minhas habilidades de fuga. Se acontecer uma coisa, eu pego todo mundo e saio correndo. Tipo, ele não vai enfrentar o Mact. A confiança dele é nas pernas, pra correr. E aí a Frieren fala, tá, beleza, então vamos pra Eldorado. E aí vai todo mundo andando em direção a Eldorado. E no meio do caminho, a Frieren chega e fala, bom, já de antemão, eu peço desculpas. Todo mundo fala, ué, desculpas pelo quê? E ninguém entende um caracol do que ela falou, mas todo mundo segue andando. Ninguém entende a Frieren mesmo. E aí, eles entram em Eldorado e na frente da casa, que era do Gluck, que era a casa do líder, tá lá o Mact parado. E aí eles se encontram. E o Mact é completamente diferente. Ele fica até com um semblante mais leve, mais tranquilo e fala o seguinte, eu estive esperando por você, Denken, de um jeito completamente diferente. E eles entram na mansão e lá dentro o Mact pergunta, quem são esses três? Aí o Denken fala, eles são meus amigos, seja gentil. Aí ele, como quiser. Tipo, o Mact tava extremamente educado, uma coisa que você não espera, né? Só que nesse momento o Mact para e olha pra Frieren. E vocês vão lembrar que essa não é a primeira vez que isso acontece. Vocês lembram de um dos primeiros demônios, aqueles que serviam a aura, que eles só olhavam pra Frieren como se ela fosse a única oponente? Foi mais ou menos a mesma coisa. O Mact virou pra Frieren e falou assim, olha, eu não conheço vocês, mas sejam bem-vindos. Ele trata muito bem. Mas é muito interessante que ele só olha pra Frieren, como se fosse a única pessoa relevante ali. Provavelmente pela sensação de mana, ou a sensação do perigo mesmo que os demônios têm. E aí a Frieren diz, mas não é a primeira vez que a gente se encontra. Nós já lutamos há 6 séculos atrás, que foi quando eles se enfrentaram. Aí o Mact, minhas sinceras desculpas, eu não lembrava. E aí a Frieren chega assim perto dele e fala, então, eu devo te lembrar a força? Porra! Tipo, eu falei, o que ela tá pensando, cara? E na hora que ela fala isso, o Stark e a Ferne falou, acabou, vai ter porrada. Os dois já pulam pra trás, se preparam pro combate. E aí o Denken, chega, nós viemos pra conversar, parem com isso. E aí a Frieren para e o Mact, minhas desculpas. Todo formal, elegantíssimo. Ele para também. E aí eles vão lá pra dentro, pra uma salinha, tipo uma sala de estar, né? E aí chega o Mact lá com os pires e ele fala umas coisas muito doidas. Ele fala, olha, eu preservei, eu não transformei em ouro todos os talheres, esse negócio de chás, esse conjunto de chá que o Gluck gostava tanto, né? Em respeito, eu não transformei em ouro e tal. Porra, transformou o cara em ouro, mas os talheres não. Tipo, você vê que eles não funcionam muito bem. Eles não são nada igual os humanos. E aí é legal que eles se sentam lá e aí chega o Stark. Frieren, o que você fez? Tipo, a Ferne, Frieren, eu sou cardíaca, como que você me fala uma coisa dessa? Tá ficando doida. Tipo, só faltou eles falar, rapaz, você quer pelo menos paga uma janta, paga uma pizza, o que você fez? E aí a Frieren, eu tinha pedido desculpa de antemão. Ela já tinha planejado essa treta. E aí falou assim, mas é que eu precisava descobrir algo. E o Mact ouve e fala, que intrigante, então você queria descobrir algo.
Descobriu alguma coisa? E aí ela, sim, que não dá pra vencer você, mas que você não é perfeito. Então ela jogou que descobriu alguma coisa, né? Alguma coisa a mais. E aí o Makt fica meio incomodado e fala, Denken, quem é essa garota? E o Denken explica que ela é a maga do grupo do herói, explica todo o contexto de quem é a Frieren. E quando o Denken fala que a Frieren é a maga do grupo do herói, o Makt tem uma reação completamente diferente do que você imaginava. Porque eu acho que o normal era ele ficar meio grilado, né? Pô, a maga que matou o meu boss, o meu chefe. Só que, diferentemente do que todo mundo esperava, ele fez uma cara de serenidade e de muita tranquilidade, até de alegria. E ele fala assim, nossa, que nostálgico. O Denken me contava tanto sobre as histórias do grupo do herói, dá até uma saudade. Ele não chegou a falar em saudade, mas ele tentou passar essa ideia. E aí a Frieren, muito bolada com ele, chega e fala o seguinte, aqui você fala como se não tivesse nada a ver com você, mas você era um dos 7 sábios da destruição. Então assim, você não tem nenhum desejo de vingança ou coisa assim, não? E aí o Stark olha pra isso e fala, ei, o que você tá fazendo? Tipo, ele fica desesperado. Porra, você tá incentivando o cara a se vingar, você tá maluca? O Stark tava muito desesperado, o cara já tem medo. Você fica testando o coração do cara, velho. Eu falei, Stark vai morrer aí daqui a pouco. Só que o Makt fala, olha, eu não poderia me importar menos. Ele deu até a entender que ele estava feliz. Ele falou, eu nunca tive nenhuma associação com o Rei Demônio. Ele não gostava de fazer as missões que o Rei Demônio mandava pra ele. Ele não tinha nenhuma simpatia. E ele fala o seguinte, porque na verdade eu sou um pacifista. Eu abomino e eu detesto o conflito. E que tudo que ele quer é viver em paz, mas que sempre tem alguém que traz conflito para ele, como foi o caso do Lernen e da Edel. E ele completa dizendo que mesmo na época do Rei Demônio, ele odiava o conflito, ele já era um pacifista, e mesmo antes do bracelete, ele já queria coexistir com os humanos. Olha que coisa louca. E aí a Frieren chega e fala o seguinte, olha, é bem difícil acreditar no que um demônio fala, visto que pra vocês mentir é que nem respirar, é a coisa mais natural que existe. Ela continua dando umas espetadas nele o tempo inteiro. E aí ele fala assim, é verdade, é uma boa definição para nós. Mas isso que eu tô falando agora é verdade. E certamente o Denken tem todas as minhas memórias e meus pensamentos que aquela garota roubou, que ela copiou, né? Ela teve acesso aos meus pensamentos. E o Denken pode confirmar. E o Denken confirma, por incrível que pareça, que o Makt sempre foi realmente pacifista, não é da boca pra fora, e que de fato ele tentou coexistir e até entender os seres humanos. Ou seja, o Makt já é um demônio um pouco diferenciado. Só que a Frieren continua mostrando o lado pincher dela, sabe, pequena e raivosa, e continua dando umas alfinetadas no Makt. Ela fala assim, olha, então isso te torna muito mais perigoso, porque se você deseja viver em paz, deseja coexistir, e mesmo assim você transformou a cidade inteira em ouro e fica matando todo mundo que entra aqui, olha, você é um perigo até maior. Por que diabos você mata pessoas se você quer coexistir com elas? E aí o Makt vira e fala assim, ué, não entendi a lógica dessa pergunta. Porque, tipo, a ideia que o mangá quis passar é o seguinte, ué, pra ele, qual o problema de coexistir e matar alguns? Não vejo problema. O termo coexistir pros demônios também é muito diferente. E aí a Frieren falou, não dá. É impossível tentar entender ou ter alguma simpatia pelos demônios. Eles são realmente o oposto da nossa lógica. Eles não têm nada de igual, não tem nada ao que você possa afeiçoar a eles, não tem. E aí o Denken, vendo que o clima tava ficando cada vez mais tenso, ele resolve encerrar a conversa. Falou, bom, acho que é melhor a gente parar a conversa por aqui e eu volto aqui outro dia, Makt. E aí eles encerraram a conversa e foram voltando já para casa, depois desse sufoco todo, né, que a Frieren em modo pincher lá, perturbando o Makt o tempo inteiro. E a Frieren ainda fala o seguinte pro Denken, aqui Denken, eu senti que vocês tinham até uma intimidade. Qual era exatamente a relação de vocês? E aí o Denken revela umas coisas muito legais, porque o Makt, no passado, ele foi um instrutor de magia da família Gluck. Não tem um líder de Vice? Então, era a família Gluck. E eles contrataram o Makt como um instrutor de magia deles. Porra, os caras eram meio doidos. E o Denken é discípulo do Makt. Caraca, esse foi um plot interessante, hein? Então, é realmente mestre e discípulo. E aí, certamente,
fica até bem claro que a Frieren fez toda essa perturbação para descobrir mais algumas coisas também. E também tem umas histórias muito bizarras do Market do passado. Só que vocês só vão saber disso se inscrever no canal para o próximo vídeo, porque no próximo vídeo vai ter muito mais assunto sobre o Market e essa série ainda vai ser um bocado longa, vai ter muita coisa para rolar e você não vai querer perder e vai se inscrever no canal e deixar um like também, porque é a forma que você tem de apoiar o nosso canal e essa série. Então se você gosta de Sessão no Frieren, gosta dessa série e se quer incentivar não só a mim, mas a outras pessoas também a fazer mais conteúdo de Sessão no Frieren, deixa um like aqui porque é muito importante. Também deixa o seu comentário, uma sugestão, uma opinião ou o que você quiser, porque ajuda demais. E é isso então que eu queria falar com vocês e vejo vocês no próximo vídeo.